Agradecer o convite aí da Paulus e da Maria Angélica para estar nesse evento. Acho que realmente é um marco aí para a construção civil, principalmente aqui no estado. O documento, eu não sei, já está disponibilizado para a turma? Ainda não. Está muito bom. Está muito bom e acho que realmente vai ser um marco aqui para o estado. E nós temos que, eu concordo plenamente com a Maria Angélica, fornecedor que quiser estar no mercado, projetista que quiser estar no mercado, construtor que quiser estar no mercado, precisa estar de acordo com as normas. Se não tem condições de cumprir as normas, infelizmente, vá para outro mercado que não precisa cumprir normas, sei lá, não sei qual. Bom, entrando essa introdução, eu só deixei aqui para contextualizar a norma de desempenho estabelecida para atender as exigências dos usuários, aquilo que a Maria Angélica está falando, a parede de 25 vai ter que acabar nas prefeituras, os códigos de obras precisam ser atualizados ou rasgados, jogados fora e usar a norma de desempenho. E, independente dos materiais, sistema construtivo, espessura, independente de qualquer característica do produto, do sistema, e sim, ele tem que chegar num desempenho adequado, né? E que vai ser classificado, que está sendo classificado em mínimo, intermediário e superior. Bom, esses são os requisitos da norma de desempenho para as paredes, para o sistema de vedação vertical. Nós vamos se focar basicamente no estrutural, no contra o fogo. Todos esses têm a ver com todos os sistemas da edificação, mas eu vou focar mais nesses 3, 4, 5. Estanqueidade, térmico e acústico, né? Então, bom, entrando na segurança estrutural, o primeiro deles, compressão excêntrica, o estado limite último, a parede não pode colapsar. A gente se preocupa mais em alvenaria estrutural nesse ponto aqui. Acho que não precisamos falar um pouco, só para vocês, a própria norma, já na 6118 também já tem essas questões, fala em flechas máximas, fala em deslocamentos, fala em fissuração máxima. Então, o projetista estrutural precisa atentar e atender essas questões da norma, né? Entrando mais no que é necessário ensaio, carga suspensa. Então, nós temos nas edificações aí uma série de elementos que a gente precisa suspender nas paredes, né? Televisores, cozinha e por aí vai. Então, uma edificação, uma parede, no mínimo, vai ter que atender a 40 quilos, né? 0,4 kN, são 40 quilos aproximadamente, em um ponto, né? E 80 quilos são aplicação em 2 pontos, né? E 80 quilos no total. Então, o Marcos Daniel vai apresentar os resultados, mas não tem por que uma parede de massa, né, uma parede como a alvenaria, sofrer alguma coisa nesse sentido. E se chegar a 50 quilos e 100 quilos vai ser nível intermediário, e 60 quilos e 120 quilos o nível superior, né? Então, aqui o ensaio sendo realizado, aqui é uma mão francesa, né? Então, o carregamento... Vocês estão enxergando a setinha do mouse? Eu também não estou, mas... eu acho. De repente, de longe, dava para enxergar, não sei. Então, a aplicação aqui é 30 centímetros, né? De novo, 40 quilos em cada ponto, no A e no B, e a parede tem que resistir a isso aí. Observem os parafusos, não vai dar para observar aqui, mas aqui, os parafusos, bucha, etc., isso tem que ser especificado. Então, o fornecedor precisa especificar como que eu vou pendurar aquela carga, né? Qual tipo de bucha, qual tipo de parafuso, e indicar, basicamente, isso vai ter que estar no manual, porque o usuário vai ter que usar dessa maneira. Então, se o cidadão resolver lá pendurar algum elemento, ele tem que usar aquela especificação de aplicação de fixação da carga. Então, o fornecedor precisa definir o sistema de fixação e o construtor colocar lá no manual de uso, operação e manutenção essa maneira de fazer essa aplicação, né? Bom, corpo mole, né? Corpo mole simula ações de vandalismo, choque na estrutura. Saquinho de 40 quilos, né? Que entra em colapso com o sistema de vedação vertical. Aqui estão os limites de norma, acho que não vamos entrar muito nisso, mas basicamente é uma energia de impacto. A energia é uma massa vezes uma altura. Então,
de acordo com essa energia que a gente precisa aplicar, a gente ergue o saco numa determinada altura e joga em contato lá com o elemento de vedação vertical. E tem que resistir isso aqui. Então, novamente, o Marcos Daniel vai apresentar depois esses resultados dos ensaios. De novo, sistema de parede com blocos cerâmicos não tem por que sofrer nesses ensaios mecânicos, né? Ensaios estruturais. Esse é o saquinho, né, de 40 quilos. Né? Então, de novo, o construtor deve ter uma correta execução, primeira fiada, união com elementos estruturais, prumo, nível, ou seja, todas as ligações têm que ser bem feitas, senão, obviamente, com um choque pode abrir fissuras, etc. Né? O ensaio de corpo duro, esse simula, não sei se dá para ver aqui, isso aqui é um corpo duro, é uma esfera de meio quilo, simula um soco numa parede, por exemplo. Né? De som para rodar? Ah, está rodando lá, eu que não estou vendo aqui. No meu não está rodando. Bom, eu não vi o início do ensaio, mas basicamente ele jogou uma esfera de corpo duro, joga num papel desses para ficar a marca, né? Está ali a marquinha, a gente chama de moça, né? Com 2 S. E basicamente é um ensaio de corpo. E aqui está a parede depois de alguns impactos e tal, e se vê se não transpassa. Então, obviamente, novamente, não tem porquê uma parede de bloco ter problema quanto a isso. Ação transmitida por portas, né? A gente analisa o choque da porta, se há um descolamento do marco ou do contramarco, né? Então, aqui está o ensaio. São 10 desses choques aqui, né? Foi rapidinho, passar de novo. 10 desses choques, e ver se há um descolamento do marco ou do contramarco. A gente botou esse ensaio porque ele foi aprovado. Né? Apesar da porta estar totalmente destruída, não houve descolamento do contramarco com a alvenaria, então ele está aprovado. A gente não está aqui testando a porta. Né? É importante deixar claro isso. A porta tem a norma da porta, que eu sei lá se isso aí passa na norma da porta. Aí a gente entra no fogo. O fogo é o negócio mais interessante, né? Nós temos basicamente 2 requisitos do fogo: reação e resistência. Entrando no reação-fogo, o projeto tem que dificultar a inflamação generalizada. Basicamente, a gente precisa escolher os materiais de revestimento e acabamento. Eles não podem gerar fumaça, propagar muito rapidamente a chama. Primeiro a gente vê se o material é combustível ou incombustível, depois o índice de propagação de chama, a densidade ótica de fumaça, feita por 2 métodos, né, aqui pelo SBI, Single Burn Item. Resumindo, a gente precisa classificar os materiais quanto à inflamação generalizada. O construtor precisa exigir isso aí dos seus fornecedores. Né? Então, isso é um ensaio laboratorial, não tem como olhar um material, uma espuma, e a gente saber qual é a reação ao fogo, se passa ou não passa, de acordo com a norma, precisamos do ensaio. Né? Então, esse é o ensaio típico que o fornecedor precisa fornecer. No caso aqui dos blocos, não é o caso, é mais o caso do revestimento final, o que vai sobre esse bloco. Mas, como a Maria Angélica estava explicando, nós temos um sistema, e o sistema tem que atender esses requisitos aí. Né? E agora sim, entrando na resistência ao fogo, dificultar a propagação do incêndio, da fumaça, preservar a estabilidade estrutural. Né? Então, elementos de compartimentação, selagem corta-fogo de prumadas elétricas, hidráulicas, tubulação, os famosos shafts. Né? Aquele negócio o shaft vai ter que ser selado se o elemento horizontal, se a laje for elemento de compartimentação, normalmente é. Né? O shaft tem que ser selado com alvenaria, por exemplo, se ela for resistente ao fogo. Ou então, se tiver aquelas portinhas de inspeção, de plástico, aquelas coisinhas lá, eu preciso selar cada pavimento, eu preciso selar cada passagem de pavimento para outra. A fumaça do 2º andar não pode passar para o 3º andar, resumindo é isso. Né? E o fogo não pode passar pelo shaft, que é um buraco no elemento de compartimentação. Então, entre outros
selagem corta-fogo, a questão da chaminé, tem que cuidar da chaminé, churrasqueira, lareira, né? Tem que ter feito com material resistente ao fogo, sempre na mesma resistência do elemento estrutural das paredes de compartimentação. E por aí vai. Todos os buracos têm que ser selados, né? Então, na laje de banheiro e cozinha tem muito isso, né? O ralo vai ter que usar lá o colar intumescente. Bom, o elemento pode ser estável ao fogo, se ele tiver estabilidade estrutural. Ele pode ser para-chama, se ele tiver estabilidade e isolamento térmico, ou seja, se ele não deixar a temperatura passar para o outro lado. A gente testa temperaturas até 1000 graus, 1100 graus, e não pode estar 180 graus, 140 mais a temperatura média, ou seja, 100, 150, 160, 170 graus do outro lado. O isolamento térmico é muito importante. Estanqueidade, ou seja, não pode passar fumaça, né? E se ele tiver as 3 características, ele é o corta-fogo, a famosa parede corta-fogo, ou porta, etc. A gente faz ensaio num forno 3 por 3 metros, né? Esse é o forno que a norma determina, o tamanho da amostra, de 3 por 3 metros. Na verdade, a amostra útil é 2 por 2,5, né? 2,5 por 2,5 metros. É uma amostra de grandes dimensões. Se for feito em elementos que resistam a carregamento, por exemplo, a alvenaria estrutural, o ensaio tem que ser feito sob carregamento, né? Então, novamente, o Marcos Daniel vai apresentar ensaios, laudos para vocês com e sem carregamento, precisa ter nas 2 condições, né? Bom, todo ensaio a gente acompanha com câmera termográfica, né, que a gente consegue enxergar como está. Aqui a parede, filmando em tempo real, então, se a gente observar aqui visualmente, ela parece estar boa, mas a gente já vê aqui uma grande fissura se abrindo. Aqui ele está pegando a temperatura de 80,9 graus Celsius. Ou seja, se eu tivesse ali, ia queimar sobrancelha, no mínimo, né? Então, ou seja, são todas essas questões que a gente vai observando durante o ensaio. E aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é uma outra parede. Isso aqui são elementos, a gente não está testando a parede, aqui a gente está testando aquilo que a gente está falando da selagem, né? Aqui eu tenho elementos que estão transpassando a parede, né? Então, aqui a gente está testando, na verdade, o firestop, né? O elemento que está transpassando a parede, eu preciso selar esse elemento. Então, a gente observa. Esse é um ensaio bem agressivo, né, pessoal? Chega a sair fogo aqui pelo lado. Aqui está voltando, né? A pressão foi tão grande ali dentro que chegou a dar uma mini explosão interna, né? O rapaz se assustou um pouquinho ali. E observa que ficou 100% íntegra a parede, né? Então, realmente, os firestops são extremamente eficientes. Claro, alguns deles, né? Aqui, durante o ensaio, a gente tem que verificar se está passando gás tóxico ou não. Então, ou seja, eu tenho 3 buracos, 3 furos numa parede que está a 1000 graus, o concreto lá dentro está se deteriorando, e lá fora eu tenho, está tudo bem, está tudo tranquilo. 10 minutos. Então, só para vocês verem, isso aqui é o firestop, né, que a gente fala. Isso aqui é o elemento intumescente que, quando ele entra em combustão, ele sela ali aquela superfície, ali, aquela abertura, e não deixa passar fogo, calor, chama, qualquer outra coisa nesse sentido. Então, ou seja, a gente analisa estanqueidade de fumaça, estabilidade térmica, isolamento, período de 2 horas. Esse aqui, por exemplo, é uma parede que durou 2 horas. A gente classifica como CF120, corta-fogo. De acordo com essa aqui é a lei do Estado, de acordo com o tamanho da edificação e o uso, né, a altura e o uso, a gente vai precisar ter um determinado TRRF, né? Basicamente, dificilmente a gente vai passar das 2 horas. E as paredes de alvenaria vão muito bem frente a isso. A gente pode também falar um pouco da estanqueidade e permeabilidade. Então, a estanqueidade, a gente faz análise de chuva com vento, ou então só da parede cega. Todos esses ensaios foram feitos lá com a esquadria, com a Pauluse, observando que aqui a gente está analisando, por exemplo, uma esquadria junto com a parede, né? A gente precisa testar sempre o sistema, né? Então, aqui, diversas paredezinhas da Pauluse ali, foram testadas estanqueidades, permeabilidade, por aí vai, né? A Maria Angélica já explicou, nós estamos na região 4 e 5 aqui no estado, região mais forte de vento, né? Ventos... cuidem isso, pessoal, porque
São Paulo está na região 3, é uma região inferior à nossa, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente está na 5. Às vezes vem esquadrias, vem elementos testados lá de São Paulo, só que foi testado para aquela classe. Então, sempre que vocês forem adquirir e especificar determinado sistema, leiam o laudo, quais são as condições de ensaio, para que região que vale aquele ensaio, para que situação que ela é específica. Aí a gente entra no desempenho térmico, a Maria Angélica já explicou rapidamente, nós temos 2 métodos, né? 3, desculpa, o método simplificado, que basicamente a gente avalia a transmitância e capacidade térmica da parede ou da cobertura, hoje estamos falando aqui de parede, ou então a gente faz uma simulação computacional, ou até medição em protótipo, que não é muito aconselhado, né? Aqui as regiões bioclimáticas, aqui no estado a gente está na região 1, 2 e 3. A 1 é o pessoal da Serra, Curitiba, né? Só para vocês terem uma ideia do comparativo. A zona 2 é a maioria do estado, a zona 3 Porto Alegre, Rio Grande, Torres, Floripa, aí entra tudo na zona 3 São Paulo. Simplesmente eu entro numa tabela e vejo se atende. Para a zona 1 e 2 eu tenho que ter uma transmitância máxima de 2,5, né? Para a zona 3 eu já vou ter que ter uma transmitância máxima de 3,7, né, para uma cor mais clara, uma média escura, né, ou então para uma cor mais clara já. Ou seja, eu entro numa tabela, capacidade térmica 130 e tal. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou entrar muito em resultados aqui, mas eu tenho que entrar lá, eu quero usar o bloco light da Paulus e sei lá o quê. Então, eu vou pegar a transmitância, a capacidade térmica lá do catálogo, lá dos laudos, e vou comparar com o resultado. Bom, a gente consegue lá em laboratório identificar todas as propriedades de qualquer material, condutividade, transmitância, calor específico, lá. Os que interessam são mais os 2 primeiros para a norma, né? E aí a gente entra no método da simulação computacional. Mas só para vocês verem aqui uma simulação, esse é um prédio, nem sei qual é, a gente consegue avaliar todas as zonas bioclimáticas no inverno, no verão. A gente botou lá a telha com fibrocimento, isolamento térmico de EPS com 3, 5, 10 centímetros e tal. Se a gente entrar no acústico, não vou entrar muito, né? Tem uma palestra específica sobre isso. Também, para a parede, basicamente, a gente vai ver o ruído aéreo, né? O ruído aéreo, a gente não vai entrar no ruído de impacto, isso aqui seria para lajes, para pisos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar a nossa edificação na zona 1, 2 ou 3. Né? Zona 1, distante de fonte de ruído, zona 3, no meio da fonte de ruído, e a zona 2, o que não é nenhum nem 3. É uma classificação subjetiva, não é tão objetiva assim. O projetista precisa fazer essa especificação, né? E chegar nesse resultado. E aí depois a gente faz ensaio de ruído aéreo, a gente bota uma fonte, um microfone do outro lado e vê quanto que passa nessa famosa paredinha aqui, né? Bom, e aqui as nossas, só para vocês verem, não vamos entrar em todos, mas a gente tem N, aqui eu botei RW, tá, pessoal? RW é o valor de laboratório, né? Porque é o que a Paulus vai mostrar. Mas tem o D2W, que é o que eu mostrei aqui, ó, o D2, o DNTW, desculpa, que é... Não, peraí. Esse aqui, o D2ME, que esse é para medição in loco, em campo, né? Há 5 dB de diferença entre os dois, mas vocês vão ter, basicamente, por exemplo, da Paulus e o RW, que é o valor de laboratório, que é o que a gente testa lá no laboratório. Então, tem essa classificação aqui em função do uso da edificação, da parede. Então, isso é importante entender, pessoal, que dependendo do uso, por exemplo, a pior característica, né, que eu preciso de 45 dB, é parede, a pior é a parede cega entre uma unidade habitacional e área de uso comum e tal, mas o que eu quero pegar é essa aqui, ó. Parede de um dos ambientes ser dormitório, né? Então eu já vou precisar de 50 dB. Se eu não tiver dormitório, eu vou precisar de 45 dB, né? Tentando mostrar aqui no projeto cedido aí pela edificação Cronos lá de Novo Hamburgo. Por exemplo, numa edificação, essa parede aqui de divisória entre apartamento, divisória interna não tem requisito algum, tá? Divisória de divisória entre apartamento, parede de divisória de apartamentos, né, que um dos ambientes é dormitório, eu vou precisar de 50 dB. Se não tiver dormitório, cai para 45. Né? Área de uso comum, tal, já cai para 35 se não tiver dormitório. Então, ou seja, eu preciso
No meu projeto, eu preciso entender essas questões. Ainda tem a fachada, né? A fachada depende da zona bioclimática, vai ser 25, 30 ou 35, para o mínimo, né? Estamos falando do mínimo. Então, às vezes, eu simplesmente tirando a parede, o dormitório daqui, uma decisão de projeto, eu consigo baixar bastante o requisito. Então, isso é importante em projeto a gente analisar isso aí. Isso é um papel do projetista, do arquiteto, né? Ou do consultor de acústica, sei lá. Analisar essas questões aqui, porque simplesmente se eu fizer o projeto e depois ver como atender, às vezes eu vou chegar em situações ruins, em situações difíceis de atender, né? Não que 50 seja muito difícil de atender, mas é difícil de atender, né? Então, a gente tem que cuidar dessas questões aqui, né? A própria Pauluzi sofreu muito para chegar nos 50 dB, né? Então, ou seja, são alternativas. Vocês estão vendo que são todas alternativas impactantes, né? Difícil execução, algumas, outras de custo mais elevado. E, às vezes, simplesmente uma decisão de projeto, eu evito tudo isso aí. Simplesmente, se eu conseguir tirar o dormitório ali daquela divisória, claro que às vezes não dá, né? Mas se eu conseguisse tirar o dormitório daquela divisória ali, eu já resolveria esse problema. Eu iria para 45 dB e ficaria muito mais tranquilo. Isso aqui também acho que é lá mais para cima, né? O loft lá. Então, ou seja, a mesma coisa. Eu vou ter paredes. A mesma parede que antes era feita com o mesmo material. Uma eu preciso atender 35 dB e um pouquinho do lado 50 dB. Olha que terrível, né? Bom, aqui uma curva padrão, só para vocês verem, então. Alguns cuidados, né? Nas esquadrias, a caixa da persiana lá é terrível, né? Frestas de execução, não sei se vocês estão enxergando bem, né? Aqui, obviamente, quanto maior a esquadria, vai caindo o desempenho acústico, né? Cuidados executivos, né? Frestinha. Eu sei que isso já não se faz mais hoje em dia nas obras, né? Mas antigamente, vocês são fotos antigas, né? De descidas, né? Olha o tamanho da fresta de encunhamento, começou pertinho, foi aumentando. Então, ou seja, são cuidados que a gente precisa ter também na execução. Não adianta o projeto atentar, daqui a pouco ter que ir lá especificar uma parede e fazer isso na execução. Se a gente fizer a medição em campo, não vai passar, né? Lembrando que a gente sempre tem as duas medições. Obviamente que eu não estou dizendo que precisa fazer as duas para todas as obras, mas a gente tem lá que especificar o sistema, de acordo com o RW, especificação em laboratório. Agora, eu também sempre estou correndo o risco de ter uma inspeção in loco, né? Se algum cliente desejar assim fazer, né? Agradeço a atenção de todos, espero ter passado aqui um pouquinho aqui da parte de desempenho. Obrigado.